Trago aqui um questionamento muito importante. Em um mundo cada vez mais digital, onde a presença online é muitas vezes priorizada, será que o design de uma loja física ainda importa? Se você ainda se questiona sobre o fim do varejo físico, se prepara, porque nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como o design de loja e o visual merchandising não só são importantes, como são as chaves para criar experiências marcantes em um mundo repleto de telas. Eu vou compartilhar com vocês 10 princípios de design de loja e visual merchandising para vocês arrasarem nos projetos. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising, e você está no maior canal do YouTube sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo aqui para você se aprofundar, seja você o arquiteto fazendo um projeto ou seja você o lojista, e bora anotar o princípio número 1. Propósito e identidade de marca. Construir uma loja envolvente começa com um propósito claro e uma identidade de marca sólida. Esses são elementos cruciais não só para diferenciar a marca no mercado, mas também são os nortes do projeto de design de loja IVM. As marcas que se destacam, e isso que a gente faz principalmente com os nossos clientes, é imprimir todo esse universo que a gente cria em diferentes canais para destacar e reforçar esse posicionamento e principalmente a identidade como um todo através dos elementos, dos aspectos visuais como um todo. Ou seja, não dá para ter uma marca forte com uma base fraca. Segundo princípio do design de loja IVM, pensar no fluxo e layout. O fluxo, que é na verdade o trajeto do cliente, e um layout bem desenhado é crucial para orientar o cliente na loja de uma maneira intuitiva. A gente já teve diversos clientes aqui dentro do nosso estúdio que tinham um grande problema de layout em uma loja nova. Ou seja, é um projeto de arquitetura que não é pensado no visual merchandising. Geralmente são profissionais que têm experiência em arquitetura comercial, arquitetura residencial, mas não dominam ainda as ferramentas de VM. Então, muitas vezes, esse layout, ele acaba sendo pautado apenas aonde vai ficar o caixa, onde vai ficar o provador, alguns equipamentos aqui no meio da loja, e era isso. A gente já tratou isso muito aqui dentro do escritório, em diferentes tamanhos de projeto, seja masculino, seja feminino, seja infantil, aonde o grande problema estava na forma como os elementos físicos da loja como um todo foram dispostos, foram organizados. Isso impacta no trajeto do cliente, isso faz com que o cliente se sinta mais confuso dentro da loja, isso impacta na harmonia como um todo do espaço. Então, tomar cuidado com o layout é muito importante. E quando a gente fala de layout, de design de loja e visual merchandising, a gente está falando de todas as estratégias que estão atreladas com o produto. Então, a gente tem que pensar nas faixas de preço, nas ocasiões de uso dessa mercadoria. Para fazer um layout fazer sentido, a gente precisa criar um layout que destaque os produtos que são premium da marca e que destaque também, porém de uma forma diferente, os produtos que são básicos, que giram mais rápido. Então tudo isso eu ensino para vocês dentro do meu curso da formação VM, é um curso novo, onde eu mostro como criar projetos que geram encantamento e vendas e principalmente como você montar um portfólio impressionante nessa área. Mais detalhes do curso, dá uma olhadinha no link que tá aqui embaixo. Terceiro princípio, iluminação estratégica. Pensar na iluminação vai muito além do que deixar a loja clara ou simplesmente colocar spots em todos os cantos. Quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de chamar a atenção do cliente e principalmente orientar ele para diferentes pontos da loja. Vocês podem reparar que nos nossos projetos a gente gosta muito de trabalhar a iluminação em camada. Então a gente mescla iluminação direta com iluminação difusa, com iluminação indireta. Nós trazemos pontos de luz para as araras, para os pontos de destaque, para as prateleiras, para os nichos. Então todos esses detalhes vão enriquecendo o ambiente, vão enriquecendo o projeto como um todo e principalmente vão chamando a atenção do cliente em diferentes momentos. Então, quando ele chega na loja, ele vê alguns pontos de luz onde, por exemplo, pode colocar um pendente. Logo em seguida, ele pode ser direcionado para uma iluminação de sinalização de um determinado setor. E logo em seguida, ele pode ter a atenção dele direcionada para um ponto do jeans mais longe da loja ou até mesmo para a parte dos acessórios, enfim. Então, a iluminação, ela vai muito além
de determinar temperatura de cor em 4000 kelvins e era isso, e sair colocando alguns spots aqui e ali. Não, ela envolve pensar nessa estrutura, nesse ambiente de loja como um todo para envolver o cliente, criar um ambiente aconchegante e fazer ele ficar mais tempo na loja. Além do que, a iluminação ela deve ser pensada para valorizar o produto. Então a gente pensa qual é o tipo de mercadoria que vai ficar ali, o que a gente vai ter ali naquela parede, naquela ilha, naquele ponto focal como um todo, e a partir disso a gente escolhe o melhor tipo de iluminação para destacar aquele momento. Fez sentido? Clareou? Manda um hashtag clareou que está fazendo sentido para vocês. Princípio número 4, a exposição e o storytelling visual. Expor os produtos de uma maneira atrativa e contar histórias visuais através da coordenação de produtos, sugerindo ocasião de uso, é uma estratégia poderosa para gerar vendas e gerar encantamento. A coordenação do produto e o design de vitrines, as cenografias de vitrine como um todo, elas precisam contar uma história dessa ocasião de uso. E quando a gente fala de uma vitrine atrativa e de uma exposição atrativa também, de uma coordenação de produtos atrativa, a gente precisa lembrar de que precisa existir o básico antes, ou seja, bons displays para que isso aconteça. Além, claro, de boas compras. Porque não adianta nada a gente ter uma marca forte, a gente ter um design de loja incrível, como já aconteceu com muitos clientes que vieram até o Estúdio 20, sem um bom mix de produtos e principalmente sem expositores que realmente permitam que as técnicas de exposição de visual merchandising, como exposição por categoria, exposição por blocos, exposição coordenada, seja trabalhada ao longo do ambiente de loja como um todo. Se você tem interesse em descobrir mais sobre como ajustar o mix de produtos e principalmente como fazer coordenações, como fazer exposição de mercadoria de forma atrativa para gerar mais vendas, nós temos um curso na Escola de VM que é o Beabá das Compras e Araras Perfeitas. Lá eu te mostro o passo a passo de como fazer todo esse planejamento, desde as compras até a exposição dessas mercadorias nas araras. Afinal de contas, esse é um princípio básico e fundamental do design de loja e visual merchandising para vocês arrasarem nos projetos. Então, sim, precisa pensar muito bem nos equipamentos, nos displays e também na coordenação dos produtos como um todo. Princípio número 5, cores e paleta visual. As cores desempenham um papel importante, as cores desempenham um papel psicológico crucial no design de loja. Escolher uma paleta de cores que tenha aderência com o público-alvo da marca é crucial para gerar conexão. Como nesse projeto aqui da Sapoti, nós usamos e abusamos das cores porque esse era o universo da marca, uma marca infantil, lúdica, criativa. Já, por exemplo, quando a gente fala do projeto da Zest, a gente está falando de uma paleta de cores mais neutras, afinal de contas, a gente está falando de um público que quer algo mais fashion, democrático e principalmente um público-alvo maior, afinal essa é uma loja de departamento. Então a escolha cuidadosa das cores, elas vão influenciar na forma como as pessoas se sentem dentro do ambiente. Se sentem mais delicadas, românticas, femininas, vibrantes, alegres, enfim. Tudo isso tem embasamento científico, tem um livro bem legal que chama Psicologia das Cores, onde fala desde por que o vermelho era a cor que a realeza usava, até por que marrom eram as cores que os plebeus usavam. Então tudo isso faz muito sentido e a gente continua vendo isso hoje em dia também, na questão do design e VM. Então vale a pena vocês entenderem um pouquinho mais sobre cor e sim, nós precisamos trazer a cor para dentro do ambiente de loja. Princípio número 6, elementos sensoriais. E esse é um dos meus favoritos. Falo muito para vocês sobre a importância da materialidade dentro de um projeto, sobre dar vida a essa identidade através de cores, materiais, texturas, e tudo precisa ser muito coeso. Dentro da formação VM, por exemplo, que é o novo curso da escola de VM, a gente fala, inclusive, dessas técnicas sensoriais, ou seja, quais são os aromas que geram conexão em uma marca feminina, delicada, quais são os aromas que geram conexão em uma marca infantil. Tudo isso precisa ser coeso. A música que o cliente está ouvindo. Quando a gente olha para esse ambiente de loja aqui, por exemplo, qual é o estilo de música que você imagina que está tocando? Você imagina que está tocando uma música num estilo MPB ou um pop rock? Percebam como a própria imagem por si só já traz o tipo de música que esse cliente, que essa marca vai abraçar como um todo. Tudo isso é para gerar conexão, tudo isso é para fazer esse cliente se sentir pertencido dentro desse ambiente como um todo. Além, claro, do cheirinho, que é muito importante também. Algumas marcas têm um cheiro muito marcante, como Melissa, M. Martin, Capodarte. Algumas pessoas se conectam com esse cheiro, algumas pessoas
não. Eu, por exemplo, adoro o cheiro da Melissa, eu adoro os produtos da Melissa, mas é porque já não tem mais muito a ver com a fase de vida que eu tenho vivido no momento. Eu já compro mais Melissa pra minha filha hoje em dia, por exemplo. A mesma coisa com a Capodarte. A Capodarte é uma marca que tem um cheiro muito marcante. E é um cheiro que eu acho que eu já comentei aqui em alguns vídeos, eu não me conecto. Não me conecto com o cheiro da Capodarte. Algumas pessoas se conectam e amam. Eu já não dá match. Então é importante a gente pensar em tudo isso. Isso é um princípio do design. Afinal de contas, a gente tá falando de criar um ambiente que realmente vai mergulhar naquela marca, naquele universo como um todo. Tópico número 7. Flexibilidade e renovação. É muito importante quando a gente vai criar um projeto, a gente entender qual é o posicionamento dessa marca. Independente do posicionamento, seja ela mais popular ou seja ela mais elitizado, a gente precisa pensar em dinamismo. Ou seja, a gente precisa pensar em equipamentos, em expositores, em displays que vão permitir versatilidade. Se a gente está falando de lojas de departamento, então isso é regra. O principal que a gente usa quando a gente vai fazer projetos para grandes clientes, projetos que passam de 200, a gente fez projeto para 700 metros quadrados, é pensar no sistema de cremalheira. E aí, o sistema de cremalheira, ele pode ser em gaiola, ele pode ser na parede, ele pode ser embutido, ele pode ser aparente. Existem diferentes cores, ela pode ser prata, pode ser branca, ela pode ser preta, enfim, o que você imaginar é possível fazer. Esse é o sistema mais versátil e a gente precisa pensar isso, porque isso é um princípio do design. Um projeto que seja funcional para a operação e para o produto. Então, hoje essa loja tá com uma carinha, amanhã ela precisa estar com uma outra cara. Principalmente se você está falando de grandes lojas, né? De departamento como um todo. Já se a gente está falando de uma boutique, a gente precisa trazer esse dinamismo também através de ilhas, de pontos de destaque, ou seja, permitir que em pequenos espaços o cliente faça essa interferência e dê uma cara na loja a cada nova campanha, a cada nova estação do ano e principalmente, né, fazer uma reforma pequena ou grande na loja, uma reforma pequena pelo menos a cada 5 anos e uma reforma grande a cada 10 anos, sim, é necessário. Fazer a manutenção da marca é crucial. Se você quer entender um pouquinho mais sobre displays e expositores que agregam valor e geram vendas, tem uma aula gratuita. É gratuita, tá? Você clica no botãozinho que tá aqui embaixo, você pode assistir essa aula que chama O Poder do Design de Loja. Então é bem legal, onde eu falo pra vocês sobre as mesas, sobre as cremalheiras, enfim, sobre vários tipos de equipamentos e expositores. Link aqui embaixo. E bora falar do princípio número 8, que é o minimalismo eficaz. Outra coisa que eu sou muito fã. Minimalismo não é apenas uma estética moderna. Ele envolve a funcionalidade. Ele envolve a gente extrair tudo que é desnecessário e focar naquilo que realmente importa. Nesse caso, o produto. Muitas vezes a gente vê lojas com muitos equipamentos, às vezes com as araras muito altas, muitas coisas extravagantes que são extremamente desnecessários. Custos que são extremamente desnecessários e que muitas vezes distraem o cliente. Então, pensar no menos é mais, pensar na forma e na função é crucial, principalmente quando a gente fala de espaços pequenos e verbas curtas. Esse projeto que a gente fez aqui para um quarto, por exemplo, é um projeto onde a gente pensou o minimalismo. Então, a gente pensou nas cores da marca, numa iluminação aconchegante, em equipamentos funcionais, porém, tudo focado na mercadoria. Tudo realça o produto, realça a experiência, realça o layout, o fluxo, o trajeto como um todo. Esse é um princípio muito importante para o design. E anota aí o princípio número 9, que é a integração tecnológica. Existem diferentes tecnologias, eu já mostrei algumas para vocês das feiras que eu fui recentemente, como a feira que eu fui na Alemanha, na Euroshop, sobre o provador inteligente, realidade aumentada. Só que vamos também trazer isso para a realidade do varejo do Brasil. Muitas vezes a gente está falando de uma tecnologia que ainda não está nem nas grandes empresas do Brasil, certo? E nem aqui nas grandes empresas da Europa, é uma e outra que a gente vê. Só que a gente sabe que esse é o futuro. Agora, quando a gente fala de integração tecnológica, a gente também está falando de integrar a loja física com a loja online. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Ter um sistema, ou seja, ter um site e ter um sistema de gestão de produtos, gestão de estoque, aonde você consegue integrar o produto que está exposto ali na loja com o estoque online. Ou
seja, você consegue receber a mercadoria, cadastrar a mercadoria, isso já sobe automaticamente pro teu site, você precisa tirar as fotos e por aí vai. Cada venda que sai do site ou cada venda que sai do ponto físico já vai reduzindo automaticamente. Então isso é inteligência empresarial. Isso é muito importante. Nós temos um parceiro que é a Fibo, onde vocês têm desconto. Para pegar o link de desconto que é de 30%, vocês podem clicar no botãozinho que tá aqui embaixo na primeira parcela. E princípio número 10, pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo, é sustentabilidade no design. A sustentabilidade é uma preocupação constante, ou seja, a gente tem que pensar em como a gente pode ser amigável em relação ao ambiente como um todo. Para isso, a gente tem que ter certeza de que os fornecedores que nós trabalhamos, primeiro, possuem produtos certificados e principalmente podem oferecer soluções sustentáveis, ou seja, de repente um material que é reciclável, a madeira é extremamente sustentável, existem diferentes alternativas, muitas vitrines de papelão. A Anthropologie é uma marca que preza muito por esse trabalho artesanal e ecológico, né, amigavelmente sustentável. Então tudo isso é muito interessante. Então vale a pena também, sempre é uma pauta importante dentro do design como um todo, principalmente do design de loja, que a gente sabe que exige um pouquinho mais de mudanças ao longo do tempo. Então, por isso também é importante a gente pensar ainda mais na sustentabilidade. Gostou desse vídeo? Então se prepara, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre 5 formas de usar o visual merchandising para gerar mais vendas. Eu sou a Vivi, a gente se vê no próximo vídeo e não sai daqui sem me contar o que você achou desse vídeo e clica nos links que estão aqui embaixo se você quer mais informações. Beijo, até a próxima!